Posso fazer uma pergunta para a igreja? Como você vê a sua vida daqui a 5 anos? Como você vê? Tem um notebook aqui que eu acho que é do Ricardo, né? Um notebook de 12 páginas aqui. É seu esse aqui ou é do Gil? É seu, Gil? Amém? Você ouviu? Como você vê a sua vida daqui a 5 anos? Sua vida espiritual, sua vida com Deus, sua vida ministerial, amém? Pensa. Eu não vou pregar não, mas pensa. E aí depois você tem 1 minuto para você poder falar. Amém? Você ouviu? Aí você tem 1 minuto para você poder falar. Mas como você vê? Então, como você vê a sua vida daqui a 5 anos? Como ela vai estar? Vai crescer? Vai ficar do mesmo jeito? Como você vê? Queridos, eu com sinceridade de coração eu gostaria de ouvir o seu coração, mas eu sei que a gente vai ter essa dificuldade, não é verdade? Que aí eu vou perguntar para um, aí o outro vai falar, poxa, mas por que ele não perguntou para mim, né? Mas como que você vê a sua vida daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, como você vê? Então vamos fazer uma coisa bacana. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça e faça uma oração ao Senhor Deus. Você e Deus. A gente já orou muitas coisas, mas faça essa oração. Como você vê? Como você vê? Como você vê a sua vida? Salmos de número 90. Vamos ler? Salmos de número 90. Salmos de número 90, ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus.
Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Então, queridos, como você se vê daqui a 5 anos? Tem um filósofo chamado Disraeli. Ele escreveu, anote por favor: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Ou seja, para nós vivermos com pequenez. Sabe, a gente, eu estava olhando os irmãos cantando, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já andei por muitas terras, já vivi em muitos lugares, já vi muitas coisas. Mas eu fiquei pensando na vida deles, na consagração, de levar esse louvor, essa adoração ao Senhor. E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei pensando assim: por que, ouça com carinho, por que de repente nós, nesse período, estamos com algumas pessoas, até nós temos pessoas viajando, mas nós não estamos com a totalidade dos crentes dentro da igreja. E aí eu fiquei pensando. E aí ontem eu estava ouvindo o pastor Rodrigo pregando, e até a turma tem uma camiseta: quem foi que comeu meu queijo? O que é isso aí? Né? O que está escrito aí? Não é? No seu lugar o que faria Jesus, não é? Isso é de um livro, eu sei. Eu só brinquei com vocês. E ele ontem estava pregando, uma pregação muito bonita, muito bacana, assim como a paixão do Gil agora. E aí, a gente vai ficando velho, irmãos, a gente começa a ficar mais pensativo. E aí eu comecei a me perguntar, eu estava ali no cantinho, eu estava me perguntando. Ouça isso com carinho. E eu falei: Deus, nós temos uma boa música, linda, né? Nós temos bons pregadores, porque eu ainda vou falar da quarta-feira, vou falar do casados. Mas o que acontece com algumas pessoas, ou conosco, ou com a igreja? Na quarta-feira nós temos um pastor, e ele estava pregando sobre alegria. Irmãos, na nossa caminhada dentro desta vida, preste atenção e anote: na nossa caminhada dentro desta vida que é pequena, nós
temos perdido a direção. Eu falo nós porque a gente envolve toda a igreja. Nós temos perdido. Porque, queridos irmãos, você não vai encontrar pessoas que estejam tão dispostas a entregar a sua vida para fazer algo para o Senhor. Então eu fico ouvindo, e eu estava vendo hoje, e esse salmo ele é muito interessante, porque esse filósofo ele fala algo que é muito forte. A nossa vida ela é muito curta para ser vivida de uma maneira muito pequena, muito mesquinha, muito individualista, né? Onde o eu, o meu, ele tem primazia, ele é mais importante do que Deus. Ontem pela manhã eu estava falando para os irmãos que estavam aqui no culto. Ouça isso com carinho. Que nós precisamos deixar que o reino de Deus ele venha sobre nossas vidas. Nós temos vivido muito eu, meu, mas nós estamos nos esquecendo do reino de Deus. E isso é um perigo, porque todos nós que estamos aqui, nós somos frutos do ambiente em que nós vivemos. E se nós aceitarmos esse tipo de ambiente, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldades. E aí a gente vai comprometer a nossa igreja. Ou seja, os nossos filhos que virão. Então nós precisamos, irmãos, parar para pensar em algumas coisas. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Qual é a razão de estarmos vivendo? Qual é a razão de Deus nos juntarmos? Né? Qual é a razão? Ontem eu estava na casa do Fábio, fui lá conhecer a casa do Fábio, e aí o Ricardo, Gilmar, do jeito dele, peculiar, o Ricardo falou da Eleonora, né? Que vivia lá no Rei das Laranjas, junto de você, né? Chupando laranjas, porque não tinha, né? A coisa era difícil. E o Ricardo estava falando. E a gente estava ali recordando destas coisas, né? Recordando de tudo, como tudo começou, né? E então, qual é a razão? Qual é a razão de nós estarmos aqui? Qual é a razão, eu vou brincar com vocês, de nós não sermos argentinos? Qual é a razão de nós não sermos americanos? Qual é a razão de nós sermos aqui, ó, brasileiros e morarmos na Ceilândia? Qual é a razão? Por que é que Deus nos colocou neste lugar? Por que é que Deus nos colocou nesta igreja? Então, qual é a razão de nós estarmos aqui e agora vivendo? Qual é a razão? Será que Deus ele quer nos dar um sentido maior? Será que Deus ele quer mostrar para nós que tudo aquilo que nós estamos vivendo é porque Ele tem algo maior para nós? Será que Deus ele quer nos mostrar algumas coisas? Será? Então nós precisamos parar para pensar. Qual é o significado da nossa vida? Porque ela é curta demais para vivermos de uma maneira pequena. Ela é curta demais para dentro da igreja nós vivermos com partidarismo. Ela é curta demais para dentro da igreja
a gente descartar pessoas. Ela é curta demais para nós não amarmos uns aos outros dentro da igreja. Ela é curta demais. Ela é curta demais. E nós precisamos entender. A gente precisa entender qual é o desígnio. Nós precisamos entender qual é o sentido. O que é que Deus Ele quer para nossas vidas. Ontem pela manhã eu perguntei para os irmãos, sobre o que eles gostariam de ver em determinados anos. O que é que nós queremos? Mas ouça com cuidado. Nós não podemos usar Deus para realizar os nossos sonhos. Mas nós precisamos deixar Deus nos usar para realizar os sonhos dele. Amém? Então, a nossa vida, ela é assim. E o salmista, antes do filósofo, o salmista, ele diz que a nossa vida, ela é como uma relva que floresce. Mas antes, deixa eu te perguntar, qual é o tema desse salmo? Qual é o tema desse salmo? Vê na sua Bíblia qual é o tema dele. Ou subtítulo, qual é? A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Deus, ele é eterno. Mas nós nesta vida aqui não. A gente passa. E é interessante que a vida passa muito rápido. E alguém uma vez me falou assim: é muito fácil nós errarmos. Falou assim: nós podemos errar com muita facilidade. E é até tolerado pela vida errarmos até os 20 anos. É tolerável errar. Mas depois de um tempo, nós não podemos mais errar. Nós não podemos mais errar. Então nós precisamos descobrir, diga para o teu irmão, nós precisamos descobrir qual é a razão de nós estarmos vivendo esta vida. Qual é a razão? Se nós abrirmos as nossas Bíblias, e eu quero que você abra, em Jeremias, capítulo 1, nós vamos perceber algumas coisas importantes para nós. Olha só, versos 5. De Jeremias 1: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor conhece Jeremias no ventre. Quando a mãe de Jeremias estava conduzindo Jeremias, Deus já conhecia. E aí eu te pergunto, é diferente para nós? Deus já conhecia o teu nome, por mais que você não goste dele. Você ouviu, Fátima? Por mais que você não goste, Deus, ele conhecia. Então Deus, ele nos estabeleceu, irmãos, com um propósito. Deus estabeleceu, ele sabe quantos anos nós vamos viver aqui nesta terra. Eu lembro de um missionário, me fugiu o nome dele aqui, mas esse missionário, ele tinha uma sede muito grande por evangelizar, e ele então foi pregar aos índios. Ele estava noivo, é David Brainerd o nome dele. Ele estava noivo da filha de um grande pregador que pregou sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Eduardo. E ele estava noivo da filha desse homem, mas ele tinha um desejo muito
grande por pregar, e ele então resolveu pregar para os índios americanos. E ele começou a pregar, presta atenção, jovem. Ele começou a pregar e ele foi pregando para esses índios. E ele morreu com menos de 25 anos, tuberculoso, irmãos. Ele morreu, nem casou. Mas quando ele estava morrendo, ele dizia: Deus, levante outros para que possam ocupar o meu lugar na pregação do Evangelho. Nós não sabemos se nós vamos viver 100 anos. Nós não sabemos se nós vamos viver menos anos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então nós precisamos gastar a nossa vida naquilo que vale a pena. Nós precisamos gastar a nossa vida naquilo que vale a pena. Nós não podemos perder mais tempo. Comunidade evangélica, novo tempo. Nós não podemos perder mais tempo com coisinhas pequenas. Igual os irmãos que vão jogar bola. Sabe por que eu não vou jogar bola na quinta-feira? Porque se eu for jogar bola com vocês, eu vou fazer um culto antes e um depois. E vocês se perdem com uma facilidade tão grande, gente. Sabe, quando eu me converti, eu era doido, eu queria ganhar tudo. Eu lembro quando uma vez o pastor, para me agradar, ele falou assim: Ricardo, você vai ser o treinador do time de futebol. E a gente começou a jogar. O nosso time estava perdendo. Eu ainda não era convertido, não. Estava começando na igreja. O time estava perdendo. E o pastor lá, pior do que eu hoje, fica lá na frente parado, né, Josimar? E fica falando assim: ó, Josimar, ou tu corre ou eu. Se eu sou mais velho, tu que vai correr por mim. Não é assim, Josimar? E eu olhei para pro pastor que fez o nosso casamento. Eu disse para ele: pastor, faz favor. Aí ele veio. Eu disse para ele: pastor, senta aqui que o senhor está acabando com esse time. Eu preciso ganhar esse jogo. Eu era assim, competitivo demais, brigava demais. Mas um dia o Espírito Santo veio na minha vida, irmãos, e mudou. Nunca mais, irmãos. Nunca mais. Nunca mais. Estou rindo se estou perdendo, estou rindo se estou ganhando. A vida ela é muito curta. E eu disse para mim mesmo: eu não vou. E às vezes a gente se perde. Isso é uma outra pregação sobre relacionamentos. A gente se perde porque a gente não entende a vida. E a gente se perde. Então, ela é muito curta para nós nos perdermos com essas coisas. E a gente não consegue priorizar o que é prioridade. Não foi isso que o pregador pregou ontem à noite aqui? A gente não consegue. E a gente se perde. Às vezes a gente caminha 2.000 quilômetros para conquistar uma vida. E a gente perde esta vida porque a gente não entende a vida. Entende? Queridos, a nossa vida ela precisa ter um sentido. Toda pessoa nasce, escreva isso por favor. Toda pessoa nasce para cumprir um desígnio, um propósito. Toda pessoa nasce para cumprir um propósito. E quando essa pessoa sai deste propósito, não há alegria na vida dessas pessoas. Não há alegria. Então a gente acaba se perdendo. A gente não pode se perder, irmãos, em nome de Jesus. 2014 será o ano da diferença em todas as áreas de nossa vida. Amém? Em todas as áreas. Nós não vamos
em nome de Jesus, nós não vamos nos perder como muitas vezes nós temos nos perdido. A gente se perde com tamanha facilidade, irmãos. Eu tenho visto pessoas boas dentro desta igreja se perdendo por causa destas coisas. Não entendeu o sentido da vida. Meu irmão, para que você está aqui? Escreva, por favor. Para quê? Para quê? Nós começamos dizendo que nós queremos adorar ao Senhor. Nós começamos este culto cantando uma canção sobre adoração ao Senhor. Sobre adoração. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o sentido? Irmão, nada contra nós trabalharmos para nos ficarmos ricos. Nada contra. Mas eu quero te dizer algo. Existem pessoas dentro da igreja que estão se realizando com outras coisas, mas não com a presença de Jesus. E isso é um problema. Porque, irmãos, olha só, hein? Nesta vida aqui, nós só temos 2 caminhos. Concordam comigo? Hein? Nesta vida aqui, nós só temos 2 propósitos. Nesta vida aqui, nós só temos 2 direções. Nesta vida aqui, nós só temos 2 escolhas. E quem é que nós estamos agradando? O que é que nós estamos escolhendo? Hein? E ela é curta. Essa vida comparada a outra, ela é muito curta. Essa vida comparada à eterna, ela é curta. Ela passa rapidamente. O salmista diz isto. E Deus, ele tem um desígnio para nós. Nós nascemos. Jeremias, ele foi chamado para ser profeta para as nações. E nós? Será que nós ainda não entendemos o chamado de Deus? Será que nós ainda não entendemos o propósito de Deus? Será que nós ainda não entendemos o porquê que nós estamos aqui? Vira para o teu irmão e diga para ele assim, ó: a sua vida é uma missão. Viva de uma maneira que agrade aquele que te enviou. A sua vida é uma missão. Viva de tal forma que agrade aquele que te enviou, Jesus de Nazaré. Ela é muito curta, ela passa rapidamente. Eu me lembro de alguns de vocês aqui com 15, 16 anos, hoje são casados, pais de filhos. Eu me lembro. Ela é muito rápida. E às vezes a gente perde tempo, sabe, irmãos, com coisas mesquinhas. A vida, ela é uma missão. Ainda que a religião e a filosofia discordem que a vida é uma missão, em muitos aspectos, tanto a filosofia quanto a psicologia, eles concordam com a religião, que a vida, ela é curta e nós precisamos dar um sentido para a nossa vida. Porque amanhã a gente pode olhar para trás e falar: poxa, eu não fiz nada daquilo que eu gostaria de ter feito. Aí tem um texto lindo em Efésios 4:1. Você pinta esse texto na sua Bíblia, tá bom? Pinte ele aí. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa
vocação a que fostes chamados. Vamos andar de um modo digno. Vamos colocar Deus de fato e de verdade em primeiro lugar em nossa vida. Vamos viver esta vida de tal maneira que nós possamos agradar a Deus, que no final de tudo nós possamos deixar uma herança. No final de tudo, as pessoas elas vão poder falar que o fulano, a fulana, você ou eu, nós vivemos uma vida que de fato impactou tal pessoa. Essa é uma pregação para, sei lá quando, próxima semana. Vamos viver de tal maneira que a nossa vida, você pode anotar, por favor, viva de tal maneira que a sua vida influencie outros. Viva de tal maneira que outros queiram viver a mesma vida que você. Que outros queiram se derramar com a mesma vida que você viveu. Viva de tal maneira. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti. Eu me lembro quando eu olhava para aqueles pastores abnegados. Eu me lembro quando eu olhava para aqueles pastores que davam tudo por Jesus. Eu me lembro do primeiro pastor, onde ele não tinha absolutamente nada e a sua primeira filha morreu. E ela é recém-nascida, morreu por falta de recurso. Eu me lembro. E aí eu olhava para aqueles homens assim, sabe, irmãos? Você está prestando atenção? E eu me apaixonei por Jesus. E eu disse: Jesus, eu quero viver o resto da minha vida para fazer algo para o Senhor. Me apaixonei. Então ouça. A nossa vida ela é muito curta para ser pequena. A nossa vida, ela é muito curta para nós vivermos de uma maneira pequena. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. E como eu estou com um monte de jovens aqui, eu sei que vai bombar essa pergunta na internet, né? Vai bombar essa pergunta. Irmão, querido, você quer realizar coisas grandes para o Senhor? Lembre-se disto. A sua vida, ela tem que ser vivida e ela tem que valer a pena. Se a sua vida não valer a pena, se a sua vida não for usada de tal forma para valer a pena, meu irmão, não vai dar. Você vai entrar na igreja, você vai sair da igreja, você vai ter uma temporada em que você vai estar lá no alto, vai ter uma temporada que você vai estar cá embaixo, vai ter uma temporada que você quer tudo para o Senhor, vai ter uma temporada em que você não quer nada para o Senhor. Vai ter uma temporada em que você vai estar disposto a fazer muitas coisas para o reino de Deus, e vai ter uma outra temporada em que você não vai estar disposto a fazer nada. Vai ter uma temporada em que você vai estar totalmente apaixonado, e vai ter uma temporada em que você não vai estar apaixonado. Vai ter uma temporada em que você vai querer orar, você vai querer orar, mas vai ter uma temporada em que você vai falar: não, Deus, eu não quero. Então, como manter essa vida acesa na presença de Deus? Como manter essa chama acesa na presença de Deus? Hein? Como manter essa vida que é tão curta, sempre cheia da glória de Deus? Como manter? João 16, versos 13. João 16, 13.
João 16. João 16, 13 diz assim, queridos: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Qual foi a pergunta que eu te fiz antes de ler esse texto? Qual foi a pergunta que eu fiz à igreja antes de ler esse texto? Hein? Ela começa com uma palavrinha como. Como manter a minha vida? Como manter a minha vida na presença de Deus, visto que ela é tão curta? Então aqui vai algumas dicas para você. Viva na presença de Deus. Viva. Você só tem uma vida, ela é curta. Viva na presença de Deus. Viva essa vida com total intensidade na presença de Deus. Viva esta vida com uma intimidade profunda na presença de Deus. Viva esta vida, deixe que o Espírito Santo guie você a verdade a respeito de você mesmo. Deixe que o Espírito Santo te guie. Deixe que o Espírito Santo te conduza. Deixe que Ele fale com você. E Ele vai guiar você. E aí você não vai viver de aparências. Você não vai viver de aparências. Mas você vai viver na plenitude do Espírito. A vida, ela é pequena. E nós precisamos nos engajar em vivermos uma vida para que ela tenha sentido. Então viva. Mas busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque sempre o Espírito Santo. Busque. Não deixe que as situações adversas venham fazer com que a sua vida ela seja roubada. Ou a alegria da sua vida seja roubada. Tem um outro texto muito interessante que nós também precisamos ler para a nossa meditação. Está em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele vai nos fazer lembrar. Ou seja, a nossa vida ela é tão pequena, ela é tão curta, para ser vivida de um modo pequeno. Vamos colocar Deus na nossa vida. Vamos colocar Deus de fato e de verdade, aonde Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. A coisa vai bem? Não, mas Deus está no controle. A coisa vai bem? Vai, mas Deus continua no controle. As coisas estão saindo como eu quero? Não, mas Deus está no controle. As coisas estão saindo como eu quero? Estão, mas Deus continua no controle. Eu estou feliz? Não, mas Deus está no controle. Eu sou feliz? Sou, mas Deus está no controle, porque a nossa vida, ela pertence ao Senhor. A nossa vida. Então ela é curta, irmãos. Ela é bem curta. Ela é curta. E nós precisamos viver de um modo que nós possamos agradar a Deus. Então feche os teus olhos por um instante. Pergunte para você mesmo: o que você quer para a sua vida daqui a 5 anos? O que você quer para a sua vida daqui a 5 anos? O que você quer? O que você quer? Será que você já cresceu em Cristo o suficiente
Será que você já é santo o suficiente? Será que não existem algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida? Será? Viva esta vida com tamanha intensidade que ela venha a agradar ao Senhor. Viva. Se apaixone novamente por esta vida que Deus te deu, porque Ele te conhecia antes de você nascer. Sua vida está nas palmas das mãos do Senhor, seus dias estão contados. Então faça cada dia valer a pena. Faça cada dia valer a pena. Que em cada dia de sua vida, de nossas vidas, que a nossa igreja se aproxime mais de Deus. Que a nossa igreja se torne mais parecida com Jesus. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena esta vida que Deus Ele te deu. Faça valer a pena. Não olhe muito para você. Não olhe muito para você. Não olhe muito para você. Porque a resposta não está em você. Está em Deus. A resposta não está em você. Ela não está em mim. Mas ela está em Deus. Ela está em Deus. Então faça valer a pena. Todos os dias. Cada minuto. Cada segundo. Cada hora. Cada dia. Cada semana. Faça valer a pena. 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 Deus, mas está tão difícil. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Deus, mas eu perdi a alegria. Faça valer a pena. O salmista diz assim: restaura a minha alegria. Restaura a alegria da tua salvação. Faça valer a pena. Os dias passados, eles não são melhores, eles não serão melhores do que os dias de hoje. Faça valer a pena. Faça valer a pena a sua vida lá com Deus, sua vida de oração, sua vida de leitura, sua vida de jejum, sua vida de consagração, a sua vida dentro desse ministério. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Porque para Deus isso é forte. Só faz sentido a nossa vida quando para Ele ela faz sentido. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Por quê, pastor? Olha que coisa tremenda. Deus, Ele nos criou. E Deus, Ele planejou a nossa vida. E Ele não tem um plano B. Ele não tem. Ele não tem. Deus, Ele não tem. Ele não tem. Talvez Ele espere você amadurecer. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei. Talvez Ele espere você crescer. Mas Ele não tem um plano B. Ele não tem. Deus, Ele não tem. Ele não tem. Ou é com você, ou vai ser com você. Ele não tem. Vamos fazer valer a pena a nossa vida? Com Abraão, Deus esperou 13 anos. Deus esperou. Abraão foi lá, teve um relacionamento com Agar, não era para ter. Aí Deus ficou quietinho, 13 anos. Meu Deus, eu não conseguiria viver como pai da fé.
13 anos Deus ficou quieto. Ele dizia para os anjos: o meu negócio é com ele. O meu negócio é com ele. O meu negócio é com ele. Depois de 13 anos, Gênesis 17, 1, abre a sua Bíblia. Deus, ele vem e ele diz para Abraão assim: anda na minha presença e ser. Anda na minha presença e ser. Anda na minha presença e ser. Porque o plano que eu tenho é com você. O projeto que eu tenho é com você. A vida eu dei para você. Você é o mordomo dela. Se eu quiser tirar, é só eu puxar o seu sopro de vida. Mas meu negócio é com você. Isso é forte, gente. Com Moisés. Com Moisés. 40 anos. Com Moisés, 40 anos. Aleluia. Com Moisés, 40 anos. E Deus diz: olha, o meu negócio é com você. Você começou de um modo errado, mas nós vamos consertar isto. Nós vamos consertar. Deixe Deus dirigir a sua vida, amém? Deixe Deus executar os desígnios que Ele tem para a sua vida, deixe. E aí, olha que coisa linda, Êxodo 3, versos 1. Eu estou dando os textos aqui, né? Mas vamos olhar esse aqui, por favor. Eu dei lá do Abraão. A vida, ela tem que ser vivida com intensidade na presença de Deus. Olha que texto lindo, gente. Apacentava Moisés o rebanho de quem? De Jetro. Ele apacentava. Olha que coisa linda. Moisés, ele estava cuidando de algo que não era para ele cuidar. Não era. Mas ele tinha que cuidar de pessoas. Ele tinha que voltar para o propósito de Deus. A vida de Moisés tinha que voltar para o propósito de Deus. Então Deus, ele tem você. Deus, ele não tem um plano B. Ele é com você. Ele é com você. O projeto de Deus é com você. É com você. Põe a mão no teu coração e diga para Jesus assim: Senhor, a minha vida foi dada por ti. Eu pretendo agradar ao Senhor com a minha vida. Eu pretendo agradar ao Senhor. E os Salmos 90, voltemos aos Salmos 90. Salmos 90. Quem escreveu esse salmo, gente? Moisés. Ele diz assim, vamos lá. Versos 2, ele diz assim: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o universo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E nós? Aí no verso 4 ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite que se passou. E aí ele diz assim, ó, ele diz sobre nós, seres humanos, verso de número 12: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quem quer ter um coração sábio para viver uma vida que agrade o Senhor? Eu quero. Provérbios 4, 23, ele diz assim, olha que coisa linda, para nós podermos aprender, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração contra tudo que vem para afastar você
do propósito, do projeto de Deus para a sua vida. Guarda o teu coração, guarda a sua vida, guarda, porque a sua vida ela é importante. E você, neste mundo, nessa existência, você só pode e deve buscar duas direções, duas decisões: vida eterna ou morte eterna. Então vamos buscar. Não importa se somos novos, não importa se somos velhos de igreja, não importa. A nossa vida, ela tem que ser vivida para agradar a Deus. Ela tem que ser vivida para agradar a Deus. Amém? Vira para o teu irmão e diga para ele: a sua vida, ela é uma missão. Ela é uma missão. O apóstolo Pedro fala sobre isto. O apóstolo Paulo fala sobre isto. Eles dizem que a nossa vida aqui ela é passageira, ela é breve, e nós precisamos fazer valer a pena. Amém? Quem quer fazer com que a sua vida venha valer a pena? Então daqui a 5 anos, olhe para ela. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Amém? Talvez você precise mudar algumas coisas, algumas direções na sua vida. Não tenha vergonha, o medo. Procure mudar. E quando se é novo, é melhor. Sabia? Quando se é novo, é melhor para mudar a sua vida. Amém? Então tenha uma mente sempre renovada em Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós vamos ter um tempo de oração. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos buscar o nosso Deus. O sucesso ou o fracasso da nossa igreja, ela depende da sua vida. Olha como que você é importante, hein? Depende da sua vida. Eu quero te convidar. Você já ficou sentado muito tempo, não é? Quero convidar você a ficar de pé, por favor.